Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, um domingo à noite, conversando sobre questões importantes para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Bom, vocês já sabem que eu tenho aqui à minha direita o Rafael Teixeira, é psicólogo lá do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, que promove esse programa. E aqui nós temos uma convidada hoje, é a Mariana Farias. Ela é professora do nosso curso de especialização do Impassex. Bem-vinda, Mariana. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada, Oswaldo, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante. Rafael, qual é o tema mesmo? A gente tem que perguntar. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Mariana. A gente vai falar sobre adoção homoparental, é isso? Isso. Adoção homoparental. O que é adoção homoparental? Peraí. Vamos lá. Isso. A adoção homoparental é quando os casais homoafetivos, né, então eles desejam ter filhos, e aí, por meio da adoção. Então a gente vai utilizar o termo da homossexualidade junto com parentalidade e formar homoparental, então. Então, adoção homoparental ou também adoção por casais homoafetivos. Você já sabe que nós vamos falar, mas da onde surge essa importância, da onde surge essa ideia? Porque nós temos, assim, normalmente convidados que são pesquisadores, são investigadores, são cientistas. Da onde vem essa sua ideia, essa sua preocupação? Então, Oswaldo, em 2005, né, eu estava pensando no projeto de pesquisa de mestrado, e eu estava fazendo um curso sobre psicologia jurídica e estava ouvindo uma das professoras, e ela, durante o curso, disse que era difícil, às vezes, fazer uma análise sobre os casais que queriam adotar e que se declaravam, né, como homossexuais, porque a gente não tinha literatura no Brasil sobre o tema. Então, para abordar esse tema, os profissionais, psicólogos, tinham essa dificuldade. Eu estava, então, pensando, né, no tema de pesquisa do meu mestrado e pensei, acho que é o tema que eu vou pesquisar, né? A gente precisa ter mais pesquisas na área. Naquele momento a gente ainda não tinha um reconhecimento da união estável e do casamento homoafetivo no Brasil. Quando é que foi esse reconhecimento, Mariana? Foi em 2011 e 2013, né? Eu fiz essa pesquisa em 2005. Isso é para a gente poder localizar também você historicamente. Nós estamos falando com uma profissional de saúde mental que está há bastante tempo trabalhando com a questão. Ela não está aqui oferecendo uma opinião pessoal, embora seja uma opinião profissional, é uma opinião profissional baseada em estudos e pesquisas científicas. Quero qualificar isso. Mas conta aí, vai contando porque eu estou gostando de ouvir. Então, Oswaldo, e aí foi muito interessante, né, naquele momento, fazer uma revisão da bibliografia, da literatura que tinha publicada. No Brasil, a gente tinha pouquíssimos estudos na área, dentro da psicologia, então, menos ainda. A gente tinha muitos estudos nos Estados Unidos, por exemplo, e aí lá nos Estados Unidos a gente tinha estudos com crianças e adolescentes que já conviviam com pais e mães homossexuais, e aí a gente tem um grande número de estudos internacionais que utilizavam algumas escalas, né, algumas avaliações para compreender o contexto ali da criança, e aí usavam uma comparação, como crianças inseridas ali nas famílias homoafetivas e crianças inseridas em famílias heteroafetivas. E havia uma comparação a respeito do desenvolvimento dessas crianças. E aí esses estudos vão tirando alguns mitos, que eu vou falar um pouquinho depois, né? Mas um dos mitos era o quê? Que essas crianças não iam ter uma socialização, um desenvolvimento saudável. Aham. E aí utiliza-se o quê? E aí tem uma problemática, né? Utiliza-se o quê? A comparação entre o desenvolvimento dessas crianças dentro dessa família ali, do casal homoafetivo, né? Com as crianças que eram criadas por casais heteroafetivos. E aí eles chegam à conclusão que basicamente não tem tanta diferença assim. E aí por que eu estou dizendo que existe uma problemática? Esses estudos são muito interessantes e muito bons para tirar
tirar os mitos, né, de que as crianças vão ter problemas no seu desenvolvimento, de que as mães homoafetivas, né, as mães lésbicas, os pais gays, vão gerar algum tipo de problemática, e a gente tem a homofobia. Por outro lado, a gente está comparando com o ideal de família. Então, se essa criança tiver o mesmo tipo de desenvolvimento que as crianças criadas nos lares heteroafetivos, então está tudo bem. Então, é nesse sentido que a gente tem aí uma ressalva a se fazer também, embora esses estudos tenham sido muito importantes para tirar alguns mitos. Mas aí, então, o que você está dizendo, Mariana, é que parte-se do pressuposto de que famílias heteroafetivas seriam normais, e se as crianças das famílias homoafetivas chegarem a este nível de desenvolvimento, então elas são normais, né? Aí a gente já tem essa problemática do preconceito. Isso, perfeito, Rafael. Olha só, mas você fez esses estudos lá na pós-graduação, mestrado, doutorado, e isso para quê? Eu quis contribuir, Oswaldo, com os estudos na área, né? E aí vou passar para o doutorado. Porque no mestrado eu trabalhei com os profissionais, né, com os psicólogos que atuavam com essas famílias. E no doutorado, eu estava montando meu projeto de doutorado e eu queria entender como que era o contexto dessas famílias. E aí eu vou resgatar um pouco aqui o que eu pensei quando eu fui pensar nesse projeto de doutorado, né? Eu ouvi uma frase na mídia em que foi dito o seguinte: olha, essas crianças, elas não escolheram estar nessas famílias, não escolheram serem adotadas por esses casais homoafetivos, dando a entender que se pudessem, elas não teriam sido adotadas, não iriam gostar. E aí, fazendo a revisão bibliográfica, eu percebi que quase não tinha pesquisas na área ainda no Brasil, com as crianças e adolescentes, principalmente. E aí eu pensei, alguém tem que dar voz para essas crianças e adolescentes, a gente tem que escutar, saber o que eles têm a dizer, saber o que eles pensam sobre as suas famílias. E aí sim a gente vai poder compreender. E aí também para trazer esses dados para trabalhar a política pública, né, de educação, a própria legislação, se existe uma proteção para essas famílias, se existe o preconceito, o que a gente precisa trabalhar também enquanto profissionais, enquanto sujeitos. Quer dizer, você ainda viu motivação para continuar estudando, já verificando outras vertentes. Você primeiro se preocupou com os profissionais de saúde, mas aí era necessário também ter a preocupação com crianças e adolescentes. Acho que é até importante colocar isso, né, Oswaldo? Porque o que a gente está dizendo, o que a gente tem muito dito por aí? Adultos, então, interpretam que as crianças não gostariam desses pais. Né? Os adultos partem do pressuposto de que as crianças e adolescentes terão problemas de desenvolvimento por terem pais homoafetivos. E eu acho que o que a Mariana traz então vamos ouvir essas crianças e ver o que elas têm para dizer sobre isso. Né? Porque a gente precisa, então, saber se elas realmente escolheriam, né, o que elas pensam sobre essa família, o que é muito necessário. Né? Uau! Vocês estão nos ouvindo nessa noite de hoje, seja pela Rádio Vibe Mundial, ao vivo, pela rádio mesmo ou pelo YouTube. Também vão poder assistir esse programa no YouTube do IPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade. E também, sim, você está vendo ao vivo no Instagram Café com Sexologia. E você pode assistir também, ouvir nos streams de áudio. É isso, Rafael? Spotify. O Spotify é o mais comum. Mas vocês podem estar começando a ver. Daqui a pouco tem TikTok também, segundo estamos conversando nos bastidores aqui. Mas essa é uma ideia, exatamente, trazer você para cá hoje, para mostrar essa questão, eu considero que seja bastante importante, porque todos que estão nos ouvindo podem começar a compreender as razões pelas quais nós fazemos estudos e por que e como nós estamos aqui debatendo, discutindo, valorizando determinados assuntos. Porque não é que nós estamos valorizando um assunto porque a gente acha que é legal. Porque nós sabemos que é importante. Nós sabemos as consequências de lidar com essas circunstâncias, de saber e trabalhar com as pessoas que nos procuram, sim, nos procuram para auxiliar a lidar com essas questões. Eu estou gostando de ouvir isso. Você acha que, assim, os profissionais de saúde, tem diferença entre tipos de profissionais de saúde que, sei lá, mais facilmente trabalham com essas questões, ou outros que ainda nem começaram a trabalhar essa questão ainda? Eu
penso que os profissionais de saúde, alguns profissionais, né, Oswaldo, eles acabam estudando um pouco mais sobre a questão da sexualidade. Eu estou falando disso porque, assim, nós Sim. somos 3 psicólogos conversando aqui sobre um Sim. assunto que diz respeito às nossas discussões dentro da profissão. E mesmo assim, não são todos os profissionais da nossa formação que se importam com essas discussões. E ainda, né, na própria formação, na graduação, a gente tem poucas ainda graduações que tem uma disciplina específica sobre gênero e sexualidade, sobre diversidade sexual e de gênero. Então, esse foi um dado também que apareceu na pesquisa inicialmente, quando eu trabalhei com os profissionais, que era essa falta de uma formação, seja a formação na graduação, seja uma formação continuada, para que pudesse trabalhar as questões de gênero, de sexualidade, de diversidade familiar. E aí, quando a gente tem um conjunto de profissionais, né, que existe essa lacuna na formação. Por exemplo, outros profissionais, quando a gente vai para a educação, como é que a gente vai trabalhar a questão da diversidade familiar, diversidade de gênero, sexual na educação, se isso não está na formação? E é importantíssimo, né? Importantíssimo. Mariana, eu queria te fazer uma pergunta. Então, eu queria saber assim, levando em consideração, né, que a criminalização da LGBTfobia foi só em 2019, então você está contando de um período em que sequer se criminalizava qualquer ato LGBTfóbico. O que essas crianças e adolescentes falaram sobre a experiência delas com pais homoafetivos? Qual foi o resultado que você encontrou dessa população? Certo. Eu entrevistei 23 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. A gente tinha um recorte ali, de 6 a 17 anos, né? A gente tinha um recorte que era estar estudando, para que a gente pudesse também entender um pouco o contexto ali escolar. E aí teve uma diferença grande entre o relato dos pais, mães e das crianças e adolescentes. Então, os pais e mães tinham uma preocupação muito grande em relação aos filhos e filhas sofrerem esse preconceito. E relataram, né, situações de homofobia, mas que eles mesmos tinham passado. Não citaram tantas situações assim de crianças e adolescentes. Citaram, sim, algumas questões do preconceito racial, do preconceito da adoção e algumas situações de homofobia, né? Existiram, sim, algumas crianças que relataram algumas situações com os grupos sociais, os amigos, né? Mas que depois isso teria se revertido, né? Alguns pais, por exemplo, também relataram de um dos adultos não deixava que o filho brincasse com o seu filho por essa questão da homofobia. Isso, por essa questão da homofobia. Agora, um dado que me chamou muita atenção e eu acho importantíssimo a gente destacar é que tanto para pais e mães quanto para crianças e adolescentes, o que eu percebi que me chamou muita atenção é uma diferença na vinculação, a valorização muito grande, né, assim, do vínculo afetivo e uma diminuição ali da valorização hierárquica ali dos laços sanguíneos, né? Então, a questão da vinculação afetiva tanto para os casais, dos casais com os filhos, né, e desses para com seus pais e mães, da afetividade, da vinculação. Que importância. E aí eu penso que tem uma questão também bastante importante da gente falar. É super importante a gente falar da questão do preconceito, da homofobia. A gente está num contexto social em que a população LGBTQIA+, sofre muito preconceito, muito grave, mas a gente também, eu acho que tem que olhar para as potências desses afetos, né? Para as potências dos momentos ali que geram essa afetividade, essa alegria, algumas realizações, porque eu penso que quando a gente tem um grupo que oprime e um grupo que é oprimido, e a gente tem essa alegria, essa felicidade, a gente costuma ouvir às vezes que fervo também é luta. Sim. E eu entendo que fervo, sim, alegria é luta, porque quando a gente rompe com esse lugar, de sofrimento, não só sofrimento, né? Tem o sofrimento, a gente tem o sofrimento da violência que passa, do preconceito, sim, e a gente tem que enfrentar isso. Mas a gente também tem as alegrias e é importante que a gente possa se permitir viver essas alegrias, estar nesses lugares que talvez a sociedade diga
que a gente não poderia estar. Sim, e é Então, um ato de resistência, né? É um ato de resistência. Perfeito. Sim, e isso rompe um pouco essa ordem social, esse status quo. E a respeito dessa parentalidade, o que você ouviu dessas crianças e adolescentes sobre os pais, sobre como eles se sentiam, sobre essa opinião? Então, será que eu escolheria pais homoafetivos? Sim, Como é que foi essa sim, leitura? sim. Foi, assim, muito interessante, muito emocionante fazer essa pesquisa, né? Porque o que eles falaram são coisas que crianças e adolescentes falam, independente das famílias, né, em que elas estão, assim. Então, eu fazia, por exemplo, uma pergunta, o que elas mais gostavam na família, e era estar junto, brincar, passear. E tinha uma outra pergunta que era o que você menos gosta na sua família. Uau. E aí eu achei que talvez poderia aparecer aí, né? Eu não gosto quando briga comigo, quando tem regras, né? Coisas que a gente também não gosta, né? São difíceis, né? Mas em nenhum momento apareceu a fala de eu não gosto de ter 2 pais ou 2 mães, né? No relato dos pais e das mães, eles me disseram que houve situações em que alguns filhos e filhas questionaram por que não tinham. Por que eu não tenho um pai? Por que eu não tenho uma mãe? Né? Então essa fala aparecia. E aí eu acho que isso remete para uma violência social muito grande, que é a idealização da família patriarcal, heteronormativa. Porque se essas crianças não têm acesso a outros modelos de família, nas suas vivências, na escola, na mídia, no livro, na televisão, né, nos filmes que está assistindo, poxa, será que minha família não existe? Será que tem outras famílias iguais às minhas? Perfeito. Então a questão não é a família, o casal homoafetivo, esse não deveria ser o questionamento. O questionamento deveria ser por que a sociedade não inclui e não protege essas famílias? Por que a gente não tem materiais? Por que a gente não está na escola trabalhando com essas diversidades, não só com as famílias homoafetivas, mas com todas as diversidades? Perfeito. Porque é isso que gera o preconceito e a violência. Então, o que você conta pra gente, Mariana, é, dentro da pesquisa, pais e mães relataram alguns episódios de violência, né, e LGBTfobia, até por uma preocupação do adulto em relação a como é que essa criança vai ser recebida, vai brincar com outras crianças, mas nenhuma das crianças ou adolescentes colocou em questão o fato de terem 2 pais ou 2 mães. Não. Para essas muito crianças pelo ou contrário. adolescentes não é um problema ter Não. esses pais. O que vem talvez é uma dúvida no sentido de por que eu tenho 2 pais ou 2 mães, mas é o que a gente já estuda, né, Oswaldo, no sentido de o quanto faz parte do desenvolvimento da criança perguntar sobre o mundo. Por que isso é assim, por que não é? Não é no sentido de questionar a relação, mas de entender, mas por que é diferente? Mas me explica. E é nesse sentido que é muito, acho que vai completamente contra a fala que você disse de que essas crianças talvez não escolheriam essas famílias. Perfeito, porque o que elas mostraram, assim, nos relatos foi muita alegria, muito afeto por estarem nessas famílias. E o que os pais e mães também me contaram, muito interessante, né, é que em algumas vezes essas crianças perguntavam, né, mas você é casado com o papai, né, ou com a mamãe, vocês... E era apenas uma pergunta, sim, dúvida. somos. Tá bom, vamos comer uma bolacha? Perfeito. Né? Então, assim, uma pergunta do dia a dia, deixa eu perguntar isso daqui. Exato. Então, não tem o preconceito que a gente, enquanto adulto, já internalizou, já Perfeito. aprendeu. A gente tem comentários excelentes aqui, Oswaldo, eu vou ler pra gente. A Nívia comentou assim: assisti a dissertação de mestrado e defesa de doutorado, e são trabalhos extremamente necessários. E se a temática da adoção homoparental é pouco estudada na psicologia, imagina no direito. Juízes e promotores precisam desses estudos. Pois é. Eu acho que a gente precisa estar sempre buscando essas interações com outras profissões, com outras áreas de atividade, mas sempre tem novos profissionais que se não estudaram antes, nem na universidade, nem na sua formação básica, fica difícil de querer se aproximar de um assunto que nem sabia que existia. Então, eu já tenho que agradecer você estar aqui hoje para trazer essa discussão e retomar essa conversa através de outros aspectos que têm uma importância grande. A sua atuação nesse campo, ele não é só importante, é necessário a gente falar mais dele, porque
porque você está contando que se nós falarmos mais dessas questões, as crianças também vão poder ter respostas ou organizar-se melhor. E os pais e mães que estão nessas condições homoparentais também precisam de apoios sociais, organizacionais, para que compreendam, de toda maneira, esses casais são representantes da sociedade e, nesse sentido, vão levar todas as informações que eles também veem na sociedade. Então, essas crianças aprendem muito uma questão variada. Não é que eles vão ser condicionados a uma visão de mundo restrita. Muito ao contrário. O que a gente sabe é que existe toda uma percepção variada desse mundo. Mas você já sabe, nós estamos aqui falando já há bastante tempo, né? Então, assim, uma das coisas eu queria pedir para você, Mariana, assim, fazer um fechamento para a gente, mandar uma mensagem, sei lá, especial para quem está ouvindo, algo que seja importante para que eles também, quem está ouvindo, participe dessas discussões daqui para frente. Bom, primeiro eu acho que o que você colocou, Oswaldo, em relação à divulgação dessas informações, né? Então, estar aqui nesse programa hoje com vocês é extremamente gratificante para mim, porque eu penso que a gente precisa divulgar essas informações para que as pessoas conheçam, para que as pessoas busquem mais informações e para que a gente dê visibilidade e tenha representatividade. Então, que essas crianças e adolescentes possam se ver, né, na mídia, nos livros, que quem tiver interesse busque informações, que conheça, que fale com outras pessoas, né, para que as famílias diversas, para qualquer diversidade, a gente possa falar, para que não tenha tabus. Isso é importante, para que a gente possa sempre incluir. E eu penso que quanto mais pesquisas e materiais a gente tiver, participação em movimentos sociais, né? Tem grupos de apoio, tem alguns documentários sobre o assunto, alguns livros paradidáticos, e isso é super importante. Tem alguma ideia a mais sobre, então você falou, indicações de leitura, livros paradidáticos? Tem alguma coisa que você queira deixar aí já para as pessoas? Tem um documentário que eu gosto que chama Meu Afeto Te Afeta. Então traz alguns relatos de algumas famílias. Onde a gente encontra isso? No YouTube. Pronto, pode procurar lá. Excelente. E acho bem interessante. E é tão necessário, né, Oswaldo, a gente ter esse tipo de material, né, tanto para pessoas que não pensam sobre o assunto e queiram entender, para casais que queiram fazer a adoção e que têm dúvidas, até porque esse tipo de dúvida de qual que vai ser o impacto sobre esse desenvolvimento é tão enraizado em pessoas LGBT, né, será que a gente vai causar um problema? E é tão necessário trazer essa discussão no sentido de o afeto e o amor que se constrói nessa família é muito cuidador desse futuro, né, para que essa criança não seja prejudicada, que esse adolescente não seja prejudicado, né? Uma criança com essa família vai receber muito carinho. E o importante para a criança é o vínculo, é o afeto, é a regra. A competência parental, né, as habilidades parentais não estão relacionadas com orientação sexual, né? Então uma coisa não tem a ver com a outra. Exato. Então os mitos que a gente tem em relação a essa criança não vai ter um desenvolvimento saudável, esses pais ou essas mães iriam fazer algo contra essas crianças, né? Isso tudo cai por terra, não só em relação à minha pesquisa, mas muitas outras pesquisas internacionais que a gente já tem. Esse Então discurso a gente não se sustenta não mais. se sustenta. A Carla Zeli deixou um comentário aí, né, Rafael? Comentou, Oswaldo, ela comentou Que né, que diz respeito a isso. adultos organizados são crianças organizadas e amadas por esse Exato, exatamente. Viu? Exatamente. Que legal estar aqui com vocês essa noite. Tivemos uma conversa super gostosa, super importante. Rafael, lá no Impassex nós vamos ter curso o ano que vem? Vamos ter curso, Oswaldo. As inscrições estão abertas para o curso de especialização em sexologia aplicada no site impassex.com.br. Se precisar qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que tem no site. A gente sempre avisa todo mundo, porque tem muitos profissionais de qualquer área que podem fazer esse curso, querem fazer esse curso, precisam fazer esse curso, porque esse é um dos assuntos que nós discutimos. Esse é um dos assuntos que a Mariana Farias, ela é professora do nosso curso, trazendo exatamente essa discussão. E profissionais de qualquer área, né, Oswaldo? Não precisa ser da psicologia. Gente, eu quero convidar vocês para estar todo domingo à noite aqui. E todo domingo à noite vocês podem estar aqui e ouvir nossas discussões, boas discussões. Pode ser?
Semana que vem, 8h30 da noite, tem de novo. Então, eu conto com vocês. Gente, até mais então, domingo. Tchau.